Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Depósito Geek. No vídeo de hoje eu vou apresentar o Top 10 das melhores capas da coleção Aventuras Fantásticas Fighting Fantasy, da série clássica. Vou considerar do primeiro ao 59º livro, o primeiro sendo Feiticeiro da Montanha de Fogo e o 59º A Maldição da Múmia, que não foi lançada aqui no Brasil. Portanto, vou considerar a coleção clássica, a coleção originalmente lançada lá na Inglaterra pela Puffin Books, do 1 ao 59. Portanto, pessoal, vou mostrar aqui exemplares da editora Marques Saraiva, que lançou aqui no Brasil na ocasião, e também da editora Puffin Books da Inglaterra, quando não houver o exemplar lançado aqui no Brasil. Portanto, vou fazer o top 10 considerando toda a coleção clássica, do 1 ao 59. Lembrando que essa é a minha opinião particular. As capas que eu considero as mais bonitas, as mais bem feitas, as mais bem desenhadas da coleção clássica. Lembrando do volume 1 ao 59, não limitando a série brasileira, portanto. Será considerada a série originalmente lançada na Inglaterra, do 1 ao 59. Então, pessoal, vamos aí dar início ao nosso Top 10, as melhores capas, aventuras fantásticas, Fighting Fantasy. Vamos então começar, pessoal, pelo 10º lugar. Vamos aí preencher no nosso quadro para ilustrar. Então, considerando o nosso 10º lugar, Fangs of Fury é o nosso 10º lugar, capa de David Gallagher. A capa faz jus ao título, mostrando várias criaturas com presas proeminentes, em concordância com o nome de Presas da Fúria. A arte é bem detalhada, contrastando áreas escuras com áreas iluminadas pelo efeito dos jatos de fogo do lagarto e da serpente, assim como pela espada flamejante. As letras do título são muito bem feitas e estilosas, e o emblema do dragão combina perfeitamente com a composição da capa. Só faltava o dragão cuspir fogo também, não é mesmo? Então, pessoal, aí está o 10º lugar. Na minha opinião particular, uma capa que considero muito bem feita, muito bonita, de David Gallagher. Então, vamos aí para a nossa próxima capa, portanto, o nosso 9º lugar, o Top 10 Best Covers, melhores capas da série Fighting Fantasy. Tá aí, pessoal, o Templo do Terror, nosso 9º lugar, capa de Christo Isaac Lewis. Arte bem detalhada, com várias peças de armamentos típicos de fantasia medieval, como espadas, escudos, lanças e machados, compondo o cenário. O guerreiro serpente muito bem feito, com sua armadura e armas em punho, rastejando pelo portal ameaçadoramente, e o efeito da luz do sol brilhante além do pórtico, em contraste com a menor iluminação interna. As ondas da areia do deserto escaldante em formato cilíndrico, tal qual a cauda do guarda-serpente, indicando que ele se move frequentemente em patrulha, defendendo a entrada do templo da aproximação de visitantes inadequados. Olha aí, pessoal, as ondas às quais me referi, aqui na areia do deserto, fica mais claro aqui na capa da Puffin. A capa original tem um enquadramento um pouco mais alto, a capa da Marques Saraiva acabou cortando um pouquinho,
porém ampliou aqui o quadro do guarda-serpente, ficou maior, porém na capa da Puffin tem aqui as ondinhas, ficam mais claras, mostrando que o guarda-serpente não fica parado não. Temos também a diferença aqui na tipografia, né, do título. Aqui da Marques uma letra mais comum, com um realce maior, porém um estilo mais interessante, mais bonito da capa original da Puffin. Portanto, está aí o nosso 9º lugar, O Templo do Terror, de Chris Achilles. Belíssima capa, com o guarda-serpente aí aparecendo. Portanto, pessoal, vamos aí para o nosso 8º lugar do Top 10 Best Covers, melhores capas, Fighting Fantasy e Aventuras Fantásticas. Olha aí, 8º lugar, Knights of Doom, de Tony Hoff. As árvores secas e retorcidas ao fundo e o cenário de batalha noturno, com cavaleiros de armadura lutando contra seres animalescos que parecem lobisomens. A figura demoníaca com seu machado montada em uma fera bestial, representando o próprio Cavaleiro da Perdição, que dá nome ao livro. A colorização em tons de roxo, evocando um sentimento de medo e mistério, assim como a criatura galopante de pele vermelha irrompe da escuridão, gerando uma sensação de perigo e urgência. Então, pessoal, é uma capa que eu considero também muito bonita. Knights of Doom não teve lançamento aqui no Brasil, porém, uma belíssima capa, na minha opinião. Olha aí, belíssima capa. Vamos agora para o 7º lugar do nosso Top 10 Melhores Capas Aventuras Fantásticas. Nosso 7º lugar teve lançamento aqui no Brasil pela finada Marques Saraiva, olha aí. Talismã da Morte, Talisman of Death, de Peter Andrew Jones. A figura é espetacular, parece saída diretamente das páginas de O Senhor dos Anéis, embora essa concepção de morte já seja bem batida, a arte tem algum aspecto diferente, que lembra um desenho digital, com uma certa ausência de contornos, algo mais realista, como se fosse uma foto, e possui uma colorização com efeitos de degradê. Representa muito bem o título, uma vez que a figura ainda segura o dito talismã em uma das mãos, e na outra porta a sua foice característica. Olha aí, pessoal, o talismã da morte está sendo segurado aqui pela figura aí da morte, segurando sua foice na outra mão, montando seu cavalo voador. Tá aí uma belíssima capa, que eu inclusive considero a capa da Marques Saraiva até mais bonita, em decorrência de usar aqui o emblema do dragão, né, que se tornou tradicional, se tornou padrão, né, a partir de dado número, de dado volume. A capa originalmente aqui com a barra verde, né, como ficou também característico da série, porém considero até a capa da Marques Saraiva até mais bonita, em virtude de ter o dragão ali no topo também. Portanto, esse é o 7º lugar, Top 10 Best Covers Fighting Fantasy. Vamos agora para o 6º lugar. Nosso 6º lugar, atualizado ali no quadro, nada mais, nada menos que Demônios das Profundezas, pessoal. Olha aí, uma capa muito interessante, muito bem feita por Les Edwards. O efeito de profundidade do oceano, ficando cada vez mais escuro, é interrompido pelo surgimento do demônio de ossos,
emergindo do seu covil, armado até os dentes. O conceito da criatura é interessante, sua construção é surpreendente, com os ossos se encaixando como num quebra-cabeças orgânico. E para finalizar, a coroa, mostrando quem manda nessas bandas do oceano. Com tal qualidade, é fácil relevar as pequenas barracudas com braços que foram inseridas de modo artificial em volta da figura central, que se mantém imponente e concentrando as atenções nela. Pois é, pessoal, os detalhes aí dos ossos se encaixando aqui, realmente uma capa fantástica. O demônio de ossos com a sua coroa mostrando quem manda no pedaço. Apenas considero aqui esses seres das profundezas que foram inseridos aqui. Me parece até que foi inserido depois da arte já pronta, porque não me parece que elas tenham sido desenhadas originalmente, pessoal. Tá aí, portanto, essa belíssima capa do Demônio de Ossos, ilustrando a capa dos Demônios das Profundezas. Portanto, pessoal, até o momento eu já apresentei 5 capas aí. Vamos então para o nosso top 5 agora, as 5 melhores aí. Em quinto lugar, teremos aí uma edição que saiu aqui no Brasil novamente. Mares de Sangue, Seas of Blood, de Rodney Matthews. As cores predominantes do vermelho e do laranja em tons pastéis caracterizam brilhantemente o título, que envolve violência e pirataria em batalhas náuticas sob um sol escaldante. A imensa criatura mitológica ataca furiosamente a indefesa embarcação, com suas 7 cabeças fechando o cerco, prontas a dar o bote e lançar mais morte e destruição no mar. E há tanto sangue derramado que o oceano tornou-se laranja e o céu refletiu avermelhado. É isso aí, pessoal, uma belíssima capa, o nosso quinto lugar do Top 10. Edição da Mark Saraiva com a barra verde, porém o título ficou um pouquinho aqui esmaecido, se confundiu um pouco com a cor do céu aqui nesse trecho. Portanto, considero essa capa aqui da Puff a melhor, com o emblema de dragão, em cores e aspecto até semelhante, né, à Hidra de 7 cabeças, com um título mais visível aqui, mais destacado, Seas of Blood, mais visível, portanto considero um conjunto até melhor do que a edição da Mark Saraiva. Belíssima capa, Seas of Blood, nosso quinto lugar, portanto. A bela capa realmente. Mares de Sangue é o nosso quinto lugar. E agora, pessoal, vamos para o quarto lugar. Estamos chegando aí perto do top 3. Portanto, quarto lugar, nossa quarta melhor capa, portanto, é esta. House of Hell, Mansão das Trevas, pessoal, de Ian Miller, xará do autor Ian Livingstone. As árvores retorcidas e de aspecto macabro que parecem ter vida própria e aparência humana, com mãos e rostos, formando o caminho que leva para a mansão. A criatura diabólica que se camufla na vegetação dessas árvores horripilantes, dando um indício de que algo sobrenatural e oculto se encontra ali dentro. A névoa que rodeia a entrada da casa dá o ar de mistério e suspense, completado pela única janela com luz acesa. A tipografia do título, representando o sangue escorrendo, é extremamente impactante. Pois é, pessoal, quarto lugar
do livro de Steve Jackson, House of Hell, Mansão das Trevas, capa de Ian Miller. O livro é de Steve Jackson e a capa é do xará do Ian Livingstone, o Ian Miller. Então temos aí vários detalhes nessa capa: a névoa, a luz acesa na mansão, as árvores retorcidas e de aspecto macabro, com a criatura horripilante aqui em foco, e o pequeno detalhe, né, pelo qual eu tenho preferência à capa da Puffin. Eles fizeram aqui a tipografia, o título com uma letra realmente muito interessante, lembrando aqui sangue escorrendo. Sangue escorrendo. A da Mark Saraiva, não sei por que motivo, não fez exatamente igual. Ficou um estilo aqui um pouco diferente, mas em nada lembra sangue escorrendo. Talvez, né, um vômito, ou talvez até a pessoa não conseguiu se segurar de tanto medo diante dessa figura macabra e dessa casa tão horripilante. Então, pessoal, ainda tenho preferência aí pela capa da Puffin, devido aí às letras, à tipografia do título ser ainda mais horripilante, mais impactante. A da Mark Saraiva pode ser que a pessoa não tenha se segurado e fez nas calças, no máximo é o que isso aqui parece, porém também uma bela capa. Então, pessoal, vamos aí para o top 3, chegamos aí no terceiro lugar. Nosso terceiro lugar, uma capa que considero belíssima, belíssima. Floresta da Destruição, com o seu alterador de formas na capa, belíssimamente ilustrada por Ian McCaig. A capa parece uma foto tirada por alguém poucos segundos antes de ser atacado pela criatura. Um retrato devido à imensa qualidade com que o cenário foi desenhado e colorido, com os raios solares invadindo pelas frestas das árvores e suas cores desbotadas, dando um tom pardo de entardecer. O instante mostra a incrível criatura alteradora de formas, que se disfarça por baixo de trajes humanos, porém se revela uma figura reptílica asquerosa e se destransforma momentos antes de emboscar a vítima, que é pega em espanto e surpresa aterradores. Pois é, pessoal, belíssima capa de Ian McCaig, A Floresta da Destruição, com um alterador de forma ilustrando os raios solares penetrando aqui pela floresta e, conforme a descrição da criatura, ela se destransforma instantes antes de dar o bote, de atacar a sua vítima. Portanto, aqui está ilustrando uma cena de pré-ataque da criatura perante a sua vítima. Uma belíssima capa ilustrada por Ian McCaig, nosso terceiro lugar. E agora, pessoal, nosso segundo lugar. Estamos aí chegando perto do fim do nosso top 10. Uma capa realmente icônica, com uma criatura fantástica, mirabolante e perturbadora, o Calabouço da Morte, Death Trap Dungeon e a sua Besta Sangrenta. Capa também de Ian McCaig, o mesmo artista da capa do Floresta da Destruição, portanto. O que dizer da mais icônica fera criada pela mente perturbadora de Ian Livingstone? A Besta Sangrenta é ilustrada aqui de forma genial,
com seus olhos a fitar o aventureiro desprevenido. Aliás, que olhos! Muitos olhos, e dentes também, suas presas terríveis projetadas além da boca, assim como sua longa e gosmenta língua, prestes a saborear a carne de sua próxima vítima. Sua enorme barriga mostra que alimentos não lhe faltam, e sua forma obesa e aparentemente inerte esconde o quão perigosa é a criatura, com seu ferrão venenoso e seus espinhos que protegem sua pele verde escorregadia. Enfim, o que dizer desse monstro terrível? É isso aí, pessoal. Uma capa belíssima, com a ilustração aí da criatura, uma das últimas criaturas do Calabouço da Morte. A Besta Sangrenta, The Bloody Beast. Portanto, pessoal, temos aí a capa original da Puff, Death Trap Dungeon, é o título original, que teve também um jogo lançado para o PlayStation 1, se eu não me engano, o qual eu cheguei a jogar e joguei até o fim, consegui completá-lo. E eu não sabia que o título Death Trap Dungeon, na época, se tratava deste livro Calabouço da Morte, que eu só conhecia como Calabouço da Morte. Então, quando me deparei lá pelo final do jogo com uma criatura muito semelhante a essa, eu me dei conta de que aquele jogo de PlayStation 1 se tratava desse livro aqui, foi baseado neste livro aqui de Ian Livingstone. Tá aí, portanto, uma curiosidade. Death Trap Dungeon, nosso segundo lugar, nossa segunda melhor capa da série. Então, pessoal, chegou o momento aí do nosso primeiro lugar. Vamos aí registrar no nosso quadro o nosso primeiro lugar, portanto, a melhor capa da série Aventuras Fantásticas Fighting Fantasy, do 1 ao 59, na minha opinião, é essa aqui. É isso mesmo, pessoal. Essa, para mim, é a melhor capa. O Feiticeiro da Montanha de Fogo, ilustrada por Peter Andrew Jones, o mesmo artista que ilustrou o Talismã da Morte, que também ficou aqui no 7º lugar no nosso ranking. Então, pessoal, por que eu considero essa a melhor capa da série? O primeiro volume da série e mais distinto título da coleção. Distinto por ser o único livro escrito por ambos os criadores da série e por ter aberto as portas tanto literária quanto literalmente para o universo dos livros-jogos com quê de RPG. O livro foi escrito em 2 módulos, dividindo a montanha ao meio. Uma parte foi feita por Ian Livingstone, do início até o rio que cruza as cavernas, e a outra metade por Steve Jackson, que vai do outro lado do rio até as câmaras internas do feiticeiro, passando pelo seu intrincado labirinto. Mas o estrondoso sucesso só foi alcançado graças às fantásticas ilustrações que permeiam a publicação e, principalmente, a sua capa instigante e indefectível. A arte reflete exemplarmente essa divisão de trabalho em que o livro foi criado, cada autor compondo uma metade da história, assim como representa a cisão da montanha cortada pelo enorme rio, simbolicamente mostrado na figura pela fumaça azul que sai magicamente da bola de cristal do feiticeiro. Personagem este central da trama, cujo título se posiciona peculiarmente no centro da imagem e apresenta, sem dar spoiler, um homem de idade avançada trajando seu robe estrelado, que demonstra todo o seu poder com apenas um apontar de dedo na direção da esfera mágica, conjurando
a mais fantástica e emblemática criatura entre todos os seres presentes no gênero de fantasia, um imenso e terrível dragão vermelho, provocando uma imediata e magnética atração pela aventura que está contida ali. Então, pessoal, realmente considero uma capa fabulosamente ilustrada, fabulosamente desenhada e também muito simbólica, muito emblemática. É aí a única capa em que o título aparece no meio, correto? Representa essa divisão de trabalho que foi feita, uma parte pelo Ian Livingstone, outra parte pelo Steve Jackson. Representa o rio aqui cortando as cavernas da montanha ao meio. Quer dizer, é uma capa realmente muito bem feita, muito bem ilustrada por Peter Andrew Jones, que também ilustrou o Talismã da Morte. A capa, né, do Talismã da Morte, que ficou aqui no nosso 7º lugar. Então, pessoal, esse é o nosso Top 10. Portanto, o Feiticeiro da Montanha de Fogo ficou aí com o 1º lugar, na minha opinião, a melhor capa da coleção. Temos aí o nosso 2º lugar, vai para o Calabouço da Morte. Considero também uma capa fantástica, uma capa realmente incrível, com a besta sangrenta. E o nosso 3º lugar, a Floresta da Destruição, com a criatura alteradora de formas. Pessoal, então esse foi o nosso Top 10, com o nosso Top 3 aqui no final. 2 capas de Ian McCaig, Calabouço da Morte e Floresta da Destruição, e uma capa de Peter Andrew Jones, o Feiticeiro da Montanha de Fogo. E para finalizar, pessoal, eu vou fazer aqui uma menção honrosa de uma capa que eu também gosto muito, porém ela não entrou no Top 10, mas digamos que ela seria ali o 11º lugar. Uma capa que eu gosto muito, que é essa aqui, Battle Blade Warrior. Uma capa também feita, também ilustrada pelo David Gallagher, o mesmo artista que fez a capa do Fangs of Fury. Deixa eu localizar ela aqui para vocês, para a gente relembrar e voltar aí para o nosso 10º lugar, Fangs of Fury, ilustrada aí por David Gallagher, o mesmo artista que fez Battle Blade Warrior. Considero também uma capa muito boa, muito bonita, com uma paisagem de fundo muito bem feita, ilustrando aí uma floresta, um vale e o Homem-Lagarto sobrevoando em cima do seu pterodáctilo ameaçadoramente. Porém, devido a um pequeno detalhe aqui na capa, eles colocaram a logomarca aqui, o selo, né? O selo Fighting Fantasy, em cima aqui do bico do pterodáctilo. E devido a isso eu acabei rebaixando ela um pouco de posição, não entrou no Top 10. Essa particularidade foi depois corrigida quando do lançamento da editora Verbo, olha aí. A capa da Verbo, na minha opinião, corrigiu esse defeito, colocando aí o selo, né, o selo em português, Aventuras Fantásticas, em cima, e o bico do pterodáctilo, portanto, se projetando aí por completo. Também uma capa que eu considero muito boa, mas devido a essa pequena característica aqui de posicionar o selo, eles foram rígidos demais, né, com a posição do selo, acabou ficando em cima da arte, né, do David Gallagher, atrapalhando aí a visão total da criatura. Portanto, a edição da Verbo corrigiu esse problema e ficou muito legal. Portanto, é uma capa que eu gosto muito também. Então é isso aí, pessoal. Escolhemos aí o nosso Top 10, as 10 melhores capas, na minha opinião,
da série Fighting Fantasy, considerando todas as capas, da 1 a 59. Portanto, na minha opinião, esse é o top 3. Perdão, pessoal, esse é o top 3. O top 3 das capas, na minha opinião, é esse aqui. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado aí do top 10. As melhores capas, best covers, aventuras fantásticas, Fighting Fantasy. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!